Bom dia, Carol. Hoje não tem votação, né? Bom dia, Vera. Hoje só sessão de debates, mas foi bem sucedida a estratégia aí do presidente da Câmara, dos próprios deputados, de colocar em votação ontem projetos de autoria dos próprios deputados, projetos considerados mais consensuais. 3 projetos foram aprovados, alguns importantes, nem todos tão consensuais assim, alguns um pouco polêmicos. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Joaquim Passarinho, que é vice-líder do PSD do Pará. Hoje é um debate paraense, porque é o deputado do Pará também, Zé Geraldo, vice-líder da minoria do PT do Pará. Deputado, sua análise sobre essas votações de ontem, essa votação sobre a questão da liberação dos remédios para emagrecer é um pouco polêmica, né? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto positivo é que a Casa ontem se debruçou em projetos de autoria da Casa. Nós gastamos muito tempo aqui apenas legislando sobre projetos oriundos do Executivo. Praticamente o Executivo é quem domina a pauta da Casa, isso historicamente. Então, eu acho que é uma iniciativa boa, que a gente possa, pelo menos uma vez a cada mês, pautar a semana com projetos oriundos da Casa, dos deputados, que normalmente são projetos que têm mais consenso. Esse problema do remédio de emagrecimento, que tem algumas substâncias que em alguns países do mundo são proibidos, e a informação que nós temos é que o Ministério da Saúde, quanto à Anvisa, vão recomendar o veto presidencial. Vamos esperar para ver. Deputado Zé Geraldo, sua análise dessas votações de ontem, esse projeto sobre a violência contra a mulher também interessante, na opinião do senhor? É importante porque uma mulher que é violentada e ela chega num hospital, isso não consta. Eu acho que a origem, né, da enfermidade precisa constar, principalmente se tratando de violência contra a mulher. Nós temos uma Lei Maria da Penha, nós precisamos avançar. O índice de violência, inclusive com mortes no Brasil contra as mulheres, é uma coisa absurda e nós precisamos fazer com que as nossas leis possam ser colocadas em prática e todos os colaboradores, nesse caso o hospital passará a colaborar, então é uma lei importante sim. A gente teve essa notícia, saiu ontem à noite essa decisão liminar do Supremo, até um questionamento feito pelo próprio PT em relação à tramitação da medida provisória 759, que já está como projeto de conversão lá no Palácio do Planalto. Sua análise sobre isso, embora a gente só tenha informações preliminares sobre isso, a tramitação das medidas provisórias de um modo geral? Veja bem, aqui no Congresso, às vezes se avança o sinal nas medidas provisórias. Nós fizemos o exemplo do veto do presidente sobre aquelas medidas que diminuem a área de conservação, inclusive no Pará. Ficou tão ruim a ponto de que o próprio presidente teve que vetar aquilo que a sua própria base no Congresso produziu. Nesse caso da 759, nós fizemos uma longa discussão aqui e no que diz respeito, por exemplo, à regularização urbana, a lei regulariza o passado, mas de repente escreveram lá na lei para que ela continue colocando em prática os erros do passado, nesse caso corrigido pela lei do presente, mas nós aqui não discutimos uma lei para que o que vem pela frente siga a mesma lei. Uma coisa é você votar uma lei que faça correção nos erros anteriores. Outra coisa é você colocar a lei em prática para os assentamentos, seja rural ou urbanos, né, rurais ou urbanos, que vêm pela frente. Portanto, nós encontramos essas falhas e resolvemos apelar para que essa medida possa ser realmente novamente discutida pelo Congresso Nacional. Deputado, sua expectativa em relação a isso e também já avançando no assunto que o deputado Zé Geraldo falou, né, que diz respeito à região lá, ao Pará, esse veto do presidente Michel Temer em relação a essas 2 medidas provisórias das áreas de conservação. Como é que o senhor encara isso? Considera esses vetos necessários mesmo? Lembrando que o Congresso tinha mudado uma parte da medida provisória, né? Uma área de 37% da floresta que foi transformada em área de proteção ambiental, que tem exigências de proteção mais baixas do que a área de floresta. Eu acho que houve um erro de todas as partes. Com a perspectiva de se passar a liberação da ferrogrão, através da floresta de Xamanchim, se precisava liberar 880 hectares. E a medida provisória chegou nessa casa liberando 55 mil hectares a mais, liberando não, protegendo, em tese, 55 mil hectares a mais, aumentando a floresta. Quando fez esse aumento de floresta, ele aumentou para cima de áreas que já têm produção, que nós temos no Pará uma área agrícola forte, nós temos uma área de garimpo ainda já consolidada, nós temos grandes projetos de minerais, enfim.
houve um acréscimo sem que fosse in loco, ver o que está acontecendo com a realidade das pessoas. A Câmara fez, através das comissões, alguns ajustes que, na minha opinião, também excederam um pouco na liberação e que o presidente acabou vetando. Na minha opinião, não precisava vetar. O presidente podia, por decreto, fazer os ajustes necessários de proteção. Nós precisamos de lei para diminuir qualquer tipo de proteção, mas não para aumentá-la. Mas nós tínhamos chance naquele projeto de regularizar a vida de milhões de pessoas que moram naquela região há 30 anos, que produzem naquela região, que estão suas vidas assentadas ali e que foram ali com aceite do governo. Se há algumas invasões e há grilagem, o governo tem que estar mais presente. O governo tem que tirar. Não é pela lei que um grileiro passa a ser dono da terra. Ele grileiro continua sendo grileiro. Quem faz coisa errada continua fazendo a coisa errada. Nós achamos que pode ser feita de outra forma. Porém, a informação que nós temos é que o governo está mandando um projeto para regularizar isso. Vamos ver qual é esse projeto que chega na casa, para que a gente possa avaliar nessa tramitação e não vamos errar nas tramitações. Lembra que há um outro erro lá atrás, que já houve uma ocasião nas 10 medidas. Lembra? O projeto das 10 medidas, quando foi para o Senado, teve que voltar para reconferir as assinaturas, que foi feito, depois retornou ao Senado, mas pelo menos a nossa tristeza é que, por enquanto, está dormindo lá no Senado. Sua expectativa, rapidamente, deputado Zé Geraldo, para a tramitação desse projeto de lei que venha corrigir, o senhor acha necessário mesmo voltar a discutir esse assunto lá da floresta? Do jeito que ficou com o veto, está satisfatório para o senhor? Precisou da Gisele Bündchen interferir, entrar nessa discussão? Não, o governo vai errar de novo, na medida que ele manda um projeto de lei, sem discutir, sem negociar com as forças vivas da sociedade, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com o movimento ambientalista, com os parlamentares, para que nós possamos encontrar uma alternativa de, inclusive, fazer a regularização fundiária das famílias que moram lá há muitos anos e ter o direito de ter também a sua posse de terra. Então, nós contingenciamos naquela região, eu digo nós, porque foi no governo Lula-Dilma que se criou a maior parte das unidades de conservação, mais de 16 milhões de hectares de floresta. Portanto, agora, se você precisa tirar 50 ou 100 mil hectares para fazer regularização de um projeto ou da regularização das famílias, não vejo isso como um bicho de sete cabeças. Agora, também chegar aqui no Congresso, você coloca uma emenda, duas emendas, que você amplia isso de 50 a 100 mil hectares, seria necessário para 700 ou 800 mil hectares, acaba desfigurando a proposta. Então, nem a proposta do governo era boa, nem a proposta que saiu daqui da Câmara e do Senado também foi boa. Eu acho que o governo precisa sentar, conhecer melhor, entender melhor o que é aquela região BR-163, porque eu conheço, estou lá há 35 anos naquela região, e o que eu discuto não é nenhuma coisa nem outra. O que eu discuto é uma proposta diferente. Quando eu falo eu discuto, porque eu estou dialogando com os movimentos sociais, sindical, com as prefeituras e o povo daquela região. Para a gente encerrar rapidinho, apostas dos senhores para a semana que vem. Bom, eu espero que a gente possa trabalhar. Eu sempre sou otimista. Volto a dizer, nós demos um exemplo ontem, votamos na casa 3 projetos, algo que, mesmo com obstrução de alguns partidos, nós conseguimos avançar. Eu espero que a casa, apesar de todos os problemas que estamos acontecendo nesse país, são sérios e precisam ser investigados, mas eu acho que a casa precisa legislar, precisa trabalhar, e nós precisamos produzir, porque o país não pode parar. Senhor deputado Zé Geraldo, algum projeto em especial? Eu acho que tem duas coisas importantes para ser discutido e votado nessa casa, mas o Congresso tem medo. Um é de votar a reforma da Previdência, porque tem medo de perder. E outro é o medo de votar uma reforma política, porque tem eleições no ano que vem e nós precisamos discutir um novo marco regulatório para as eleições, como nós, ou aqueles que serão candidatos serão eleitos, com que financiamento serão eleitos, porque o debate que nós temos hoje é Lava Jato, é dinheiro ilegal, Caixa 2, e a pergunta é o seguinte: qual é a reforma política que esse Congresso vai aprovar para melhorar o sistema eleitoral no Brasil? Deputado Zé Geraldo, deputado Joaquim Passarinho, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputados.